Descubra como uma faxineira emocionante salvou o filho de um milionário de um destino fatal. Maria, uma faxineira de 35 anos, olhava através da janela da mansão opulenta com um misto de admiração e tristeza. Na zona sul do Rio de Janeiro, as casas luxuosas a cercavam como uma realidade paralela, tão distante do seu mundo humilde no subúrbio. Mas ali estava ela com seu sorriso radiante e os olhos brilhando, lutando dia após dia para proporcionar um futuro melhor para seus 2 filhos. Um trabalho como esse limpando a casa de um milionário era a esperança em forma de dinheiro, mas naquele dia, o destino preparava algo inesperado. Enquanto organizava os quartos repletos de objetos caros, um barulho estranho ecoou vindo do banheiro. Maria sentiu um frio na barriga. Curiosa e apreensiva, aproximou-se da porta e ao abri-la, se deparou com uma cena angustiante. O filho do proprietário, um jovem bonito de 20 anos, estava caído no chão, inconsciente, fruto de mais uma noite de excessos. O desespero tomou conta de Maria. E como uma mãe, seu instinto falou mais alto. Meu Deus, não! O que eu faço? Pensou, lembrando das orações que a avó lhe ensinara. Suplicou por força para agir. Com o coração acelerado, ela puxou a respiração e se colocou em ação, mesmo sabendo dos riscos que corria. Maria fez o que podia. Tentou reanimar o rapaz, batendo levemente em seu rosto, chamando-o pelo nome. Em meio ao caos, conseguiu ligar para os serviços de emergência, mas a cada segundo que passava, a tensão só aumentava. O medo a dominava. E se acharem que eu sou uma intrusa? O que vão fazer comigo? O tempo parecia uma eternidade, e a situação se transformava em um turbilhão de emoções que ela nunca havia experimentado. Finalmente, o jovem abriu os olhos. Um brilho de alívio atravessou o rosto de Maria, mas antes que pudesse respirar fundo, o pai do rapaz chegou. O olhar fuzilante e a expressão de desespero transformaram rapidamente a adoração em fúria. O milionário, tomado pela raiva e pelo instinto de proteção, encarou Maria com desprezo. O que você fez aqui? Isso não é da sua conta. Gritou sua voz ecoando pela mansão. O choque entre os 2 mundos era palpável. Senhor, eu só queria salvar seu filho. Maria respondeu, sua voz firme, mas seu coração batendo como um tambor. As 2 vidas se confrontavam, o pai rico e a mãe trabalhadora, cada um com sua própria dor. Eu sei como é ser mãe. Continuou sem perder a garra. O milionário, a princípio cego para esse ponto de vista, começou a escutar. O embate se transformava em um diálogo inesperado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Discutiram sobre suas vidas, suas lutas e seus filhos. O coração de Maria queria que o milionário entendesse que ela apenas agiu por instinto, por amor maternal. E aos poucos, algo mudava na expressão dele. O tom de indignação deu espaço para uma nova percepção. A humanidade de cada um deles. O tum-tum da briga se dissolvia em um momento de verdade crua. Maria e o milionário, agora, estavam prestes a confrontar não só suas diferenças, mas também as expectativas que a sociedade impôs sobre eles. Com a vida do jovem em jogo, ambos tinham uma escolha a fazer. A verdadeira transformação estava prestes a acontecer, e somente o tempo diria se eles seriam capazes de cruzar as barreiras que os separavam. A pergunta fervilhava no ar. Seria possível que um simples ato de coragem mudasse tudo? O silêncio entre eles pairava, quase palpável, como uma corda esticada prestes a romper. Maria sentia o peso da situação. A adrenalina começou a ceder lugar ao cansaço, mas suas emoções estavam à flor da pele. O olhar do milionário, antes cheio de raiva, agora se tornava uma mistura de confusão e medo. Ele olhava para o filho, que ainda estava no chão, e por um instante, a grandiosidade da mansão pareceu desmoronar ao redor deles, revelando a fragilidade de suas próprias realidades. Por que você se importou? O milionário finalmente perguntou, sua voz trêmula. Você não conhece meu filho. Nós não fazemos parte do mesmo mundo. Maria hesitou. Aquele homem, que antes a via como uma intrusa, agora revelava sua vulnerabilidade. Senhor, a dor de perder um filho é a mesma em qualquer lugar. Eu não preciso saber quem ele é para sentir o medo de perder alguém que amamos. As palavras saíram com um rasgo de emoção que ecoou pela sala. O jovem filho começou a se mover. Ele se apoiou para sentar, a expressão em seu rosto mostrando um emaranhado de confusão e dor.
Maria se lembrou de algo que a avó costumava dizer: sempre que um filho cai, a mãe sente a queda. Nesse momento, ela percebeu que o coração do milionário estava tão em frangalhos quanto o seu. As feridas eram diferentes, mas a luta pela proteção dos filhos unia-os de uma maneira inesperada. O homem, agora mais calmo, se aproximou do filho e, em um gesto quebradiço, segurou a mão dele. As lágrimas se formaram em seus olhos. De repente, a mansão, que antes parecia um templo de riqueza e poder, tornou-se um espaço onde as dores e os arrependimentos se misturavam. Maria observou aquela cena, sentindo como se estivesse invadindo um momento sagrado. Eu sinto muito. O filho murmurou, a voz cheia de fraqueza. Desculpe, pai. O milionário fechou os olhos, como se houvesse uma tempestade se formando dentro dele. Um choro abafado começou a se impor. Sem pensar, Maria moveu-se para mais perto, sentindo que ela também participava daquele processo de cura. Ela não sabia como, mas tudo aquilo despertou algo nela. Uma coragem que ela não sabia que possuía começava a emergir. Este é o momento de recomeçar, Senhor. Não só para ele, mas para você também. O que aconteceu pode não se repetir se estiver aberto à mudança. Palavras fluíram como um rio, e enquanto falava, ela sentia que estava também se libertando de seus próprios pesares. Um recomeço, o milionário repetiu, quase como uma oração. Ele mirou nos olhos dela, e entre eles havia uma conexão, um fio invisível que unia suas realidades. Você pode nos ajudar? Maria ficou surpresa com a pergunta. Ela nunca se imaginou fazendo algo tão grandioso. Eu só sou uma faxineira, senhor. Não tenho respostas, apenas uma história para contar e conhecimentos a compartilhar. Nesse momento, ambos perceberam que suas vidas se cruzaram por uma razão. O caos que antes os separava agora era uma oportunidade de transformação. Mas antes que pudessem ir mais longe, o som de sirenes à distância queimou a esperança e trouxe a dura realidade à tona. O que vamos fazer agora? O milionário perguntou, a expressão se tornando séria. Maria sabia que o tempo corria, e a verdade precisava ser revelada. Precisamos contar a verdade para sua família, e para você se levantar. O telefone tocou. Ela olhou para ele, ansiosa. Seria esse um novo começo ou o final de tudo? A curiosidade enchia a sala enquanto as sirenes se aproximavam, deixando claro que o que viriam a enfrentar seria muito mais do que poderiam imaginar. O telefone insistia em tocar, interrompendo o frágil momento que se desenrolava entre Maria e o milionário. O eco do aparelho parecia preencher todos os cantos da sala, como um lembrete de que a realidade estava prestes a intrusivamente se revelar. Maria olhou para o homem, que se mostrava cada vez mais angustiado, sua expressão denunciando uma batalha interna. Enquanto o tom da chamada ressoava, ela pensou: será que a verdade realmente os libertaria, ou apenas abriria feridas ainda mais profundas? Com o último suspiro, o milionário finalmente atendeu ao telefone. Sua voz estava tensa, quase hesitante. Sim, sou eu, ele começou, tentando manter a compostura. As palavras que se seguiram o deixaram pálido, como se as cores da mansão estivessem se esvaindo. Não era apenas um telefonema qualquer. Era um convite à confrontação, à revelação daquelas camadas de dor que estavam ocultas por trás das paredes do castelo. Maria só ouviu fragmentos, mas o desespero em seus olhos dizia tudo. A família estava prestes a saber o que aconteceu. Eu vou encontrar você. Não, por favor, não. A conversa rapidamente se tornou um turbilhão de emoções. Enquanto o milionário enfrentava a tempestade, Maria sentiu um impulso crescente em seu peito. A verdade que ele temia não apenas o afetava, mas a todos os envolvidos. E mais do que isso, afetava seu próprio futuro. Determinada a não ficar parada, Maria interrompeu a conversa. Senhor, deixe-me ajudar. Não podemos deixar que isso se transforme em mais sofrimento. A voz dela saiu firme, oferecendo apoio enquanto se aproximava lentamente. A combinação de suas palavras e a presença dela parecia trazê-lo de volta à realidade, como se ele precisasse de uma âncora em meio ao caos emocional. Você não entende. Ele respondeu, a voz carregada de desespero. Se eles descobrirem, se eu contar, nunca mais será o mesmo. A mágoa virá à tona, e eu não posso perder mais nada. Ela sentiu uma onda de compaixão por ele. Às vezes, é preciso enfrentar a dor para encontrar a cura. Se você não disser a verdade, o peso será muito mais pesado e vai acabar sufocando vocês. Maria estava convencida de que a honra e a sinceridade poderiam abrir a porta da esperança não somente para o garoto, mas para o homem que parecia estar tão perdido. O silêncio caiu novamente sobre eles enquanto o homem ponderava suas palavras. As sirenes agora estavam próximas, quase em cima deles. Havia um senso de urgência quase palpável no ar.
Mas antes que qualquer ação ou decisão pudesse ser tomada, o filho, que observava tudo em meio à dor, pediu: Pai, por favor, não se preocupe comigo. Se for para ver uma verdade, que ela venha. Eu preciso saber de tudo. Nós precisamos. Aquilo cortou o coração de Maria. O menino, que tão jovem já carregava tantas preocupações, estava disposto a enfrentar a tempestade. A força que emanava dele iluminou o ambiente, e os três, estranhamente unidos por um mesmo desejo de clareza, estavam prestes a dar um passo decisivo. Então vamos juntos, Maria disse, um fio de coragem na voz. A verdade pode doer, mas a mentira mata. O milionário finalmente assentiu com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele sabia que aquele momento poderia ser a linha entre a dor e a redenção. Enquanto os sons da vida fora da mansão começavam a se intensificar, o telefone ainda em suas mãos, Maria e os dois homens enfrentaram a dança do destino. O horizonte que se abria à frente prometia um recomeço na desolação. Mas seria esse recomeço suficiente? Antes que pudessem agir, um estrondo ressoou da porta, seguido de vozes. A cela de segredos que eles haviam construído estava prestes a ser invadida. E agora, o que aconteceria quando a porta se abrisse e a realidade finalmente entrasse na sala? O estrondo que reverberou na sala congelou o tempo. O coração de Maria disparou, e a respiração ficou presa em sua garganta. O milionário, antes tão decidido, agora parecia um retrato da ansiedade. Ele olhou para o filho, que por sua vez, mantinha os olhos fixos na porta, como se nela estivesse a resposta para todas as suas preocupações. As vozes se aproximavam, a conversa lá fora misturando-se a um prenúncio de tensão. Maria sabia que o momento da verdade estava prestes a ser desnudado. As paredes da mansão, que uma vez pareceram tão robustas, agora se sentiam como uma prisão, e ela não podia deixar que isso acontecesse. Mergulhou na bravura que sentia por dentro. Precisamos nos preparar para o que está por vir, Maria disse com firmeza, olhando nos olhos do milionário. Ele balançou a cabeça, como se relembre de sua promessa de dignidade diante da adversidade. O menino parecia perceber a gravidade da situação. Pai, eu quero saber. Diga-me o que está acontecendo. Eu não consigo lidar com isso se você não me contar. Sua voz, embora pequena e frágil, carregava um peso que desafiava sua juventude. Maria se sentiu admirada por ele. Havia uma força ali que muitos adultos não tinham. Enquanto isso, vamos nos unir, Maria sussurrou, alisando o cabelo do garoto com ternura. Seja o que for, vocês não estão sozinhos. Um breve momento de conforto, um toque de esperança em meio à escuridão. O estrondo na porta se repetiu, e em um movimento quase involuntário, o milionário se endireitou, limpou as lágrimas e engoliu em seco. Quando a porta se abriu, ele se posicionou entre o acesso à verdade e a possibilidade de um futuro sombrio. Ele sabia que a vida da sua família poderia mudar tudo em um instante, mas havia a necessidade de encarar o que quer que estivesse esperando do outro lado. A porta rangeu e se abriu lentamente. As figuras que se apresentaram eram um emaranhado de expressões, preocupadas, ansiosas e curiosas. O advogado da família, acompanhado por dois seguranças, olhava ao redor da sala em busca da verdade que ali pairava quase tangível. Precisamos falar, senhor, disse o advogado, sua voz grave devorando os ecos de silêncio que preenchiam a sala. Uma decisão precisa ser tomada. O milionário respirou fundo, seu olhar agora desafiador. Sim, eu sei, respondeu, sua voz mais forte do que nunca. A verdade não pode mais ser ignorada. O advogado hesitou, surpreso com a resposta direta, mas logo se recuperou. A situação está se agravando. Precisamos saber o que você está escondendo. Todos estão com o pé atrás, e a pressão está aumentando. No entanto, a presença de Maria e do filho do milionário fez com que ele se sentisse mais seguro, como se, finalmente, aquele fardo pudesse ser dividido. Ele olhou para o filho, que ainda exibia uma coragem silenciosa, e soube que não podia mais continuar com essa farsa. Eu vou contar tudo, declarou o homem com determinação. Mas primeiro, preciso do apoio de vocês. A mente de Maria fervia, conscientes de que as palavras que viriam poderiam construir ou destruir. Havia uma tempestade dentro dela, mas havia também uma esperança que se acendia, uma luz no fim do túnel. Estamos aqui com você, ela afirmou, quase sussurrando, mas cheia de força. O advogado cerrou os punhos, parecendo captar a gravidade daquele momento. Mas antes que pudessem avançar, um barulho ao fundo interrompeu a tensão. Um grupo de repórteres começava a se aglomerar na entrada da mansão. A realidade estava se tornando insuportável. O que acontecerá quando a verdade se desenrolar para todos? A sala estava prestes a se tornar não só um espaço de revelações, mas também um cenário de consequências.
Estaria o milionário pronto para enfrentar o mundo que estava prestes a invadi-los? Maria sentiu o peso daquela sala aumentar, como se as paredes estivessem se fechando ao redor deles. O agito do lado de fora fazia seu coração acelerar ainda mais. Entre flashes de câmeras e vozes inquietas, ela percebeu a fragilidade do momento. Era como se cada segundo estivesse sendo gravado para o mundo, e nesse palco, era a família do milionário que estava se preparando para uma apresentação que poderia arruinar ou salvar seus destinos. O advogado fez um gesto para que o milionário falasse. Havia uma expectativa sufocante no ar. As notícias, elas se espalham rápido. Precisamos agir antes que a situação piore, ele disse, seu tom grave contrastando o ar vibrante da sala. Por favor, o filho interveio, sua voz quase suplicante. Papai, não fique mais em silêncio. Eu preciso entender. O milionário olhou para o menino. Naquele momento ele viu refletido no rosto inocente do filho toda a dor e o medo que ele próprio sentia. A culpa o consumia, e as memórias de decisões passadas martelavam sua mente. Sabia que havia criado uma bolha de conforto ao seu redor, mas a verdade era que essa bolha estava prestes a estourar. Está bem, começou ele, a voz tremendo. Quando eu era mais jovem, fiz escolhas que prejudicaram pessoas, muitas pessoas. Eu vendi um terreno que deveria ter sido preservado. Meus investidores estavam atrás do lucro e eu não consegui. Eu não consegui ser a voz que se opôs. A sala ficou em silêncio. O advogado, ainda em pé, encarava o milionário surpreso com a confissão. A tensão era palpável. Todos estavam cientes de que aquelas palavras poderiam não apenas mudar o curso da vida do homem, mas também de sua família. O terreno, ele era uma reserva ambiental. A destruição dele causou desastres e bem, agora estão tentando responsabilizar não apenas a empresa, mas a mim, pessoalmente. Ele respirou fundo. Eu nunca quis isso, e a pressão de manter os negócios à tona me cegou. Mas não posso mais viver com isso. Maria sentiu a compaixão transbordar em seu peito. O peso do arrependimento que o milionário sentia era quase palpável. Você não está sozinho, ela sussurrou, as palavras fluindo como um sopro acolhedor. Juntos, vocês podem encontrar uma maneira de corrigir isso. Sim, papai. Nós vamos resolver, disse o filho, com olhos brilhantes, como se sua fé pudesse iluminar todo aquele espaço sombrio. No entanto, o advogado interrompeu a conversa. Isso é bom, mas precisamos da sua assinatura para impedir que essa história continue a se espalhar. Se não agirmos rápido, o impacto será ainda maior. Pode até envolver a polícia. O coração do milionário parou por um instante. A gravidade da situação ainda não tinha sincado completamente. Você quer que eu assine uma confissão? Seu tom era incrédulo. Isso irá destruir ainda mais nossa reputação. Pode ser a única saída. A tensão retornou à sala como uma onda, e Maria observou as expressões em seus rostos se tornarem cada vez mais desesperadas. Eu não sei se consigo fazer isso, ele murmurou, sua voz agora carregada de incerteza. Mas antes que alguém pudesse responder, um som estrondoso interrompeu o clima tenso. A porta foi escancarada, e 2 repórteres ofegantes entraram sem serem convidados. Senhor, temos algumas perguntas sobre as alegações contra sua empresa. A realidade, então, irrompeu como uma tempestade. A sala se encheu de flashes e perguntas, todos clamando por uma resposta. O milionário olhou para Maria e seu filho, seu rosto mostrando o medo do que estava prestes a acontecer. A verdade ainda esperava para ser revelada, mas agora, o futuro parecia mais incerto do que nunca. Eu não posso enfrentar isso sem vocês, ele afirmou com uma nova determinação que estava começando a brotar. Mas como eles iriam lidar com o próximo embate? A luta estava apenas começando. E a pergunta pairou no ar. Até onde eles iriam para preservar sua família? Maria respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções que a invadia. As vozes dos repórteres a cercavam como um enxame de abelhas, cada pergunta uma picada, lembrando que aquele momento não era apenas sobre eles. Era uma luta pela verdade, ainda que devastadora. O garoto ao seu lado, em sua inocência, não compreendia a gravidade do que estava acontecendo. Ele observava o pai, a esperança em seus olhos contrastando com a sombra de desespero que tomava conta do ambiente. O que você vai fazer, papai? O menino perguntou, a voz tremendo um pouco. Ele se aproximou, segurando firmemente a mão do pai, como se aquele gesto simples pudesse ancorar sua alma em meio ao caos. O milionário olhou para o filho, e a dor em seu peito se intensificou. Ele se sentia dividido entre a necessidade de proteger sua família e a responsabilidade de corrigir os erros do passado. Ele começou, mas as palavras escaparam de seus lábios. A pressão era intensa, quase insuportável. Neste momento, Maria encontrou a coragem que precisava.
As escolhas que fazemos são importantes, mas o que realmente conta é como reagimos a elas, ela disse, olhando profundamente nos olhos do milionário. Você ainda tem tempo de mudar essa história. Não se esqueça de quem você é por dentro. As palavras dela ressoaram na sala. O advogado, antes impassível, agora parecia considerar a perspectiva que Maria oferecia. As câmeras pararam de disparar por um breve momento, como se o tempo houvesse congelado e a cena se tornasse uma pintura de tensão e expectativa. Após uma longa pausa, o milionário finalmente se pronunciou. Eu não posso mais me esconder. Não posso ficar em silêncio enquanto milhares de vidas estão sendo afetadas por minhas ações. A voz dele havia recuperado um pouco da firmeza que parecia perdida. Vou assinar. Vou me responsabilizar. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. O advogado rapidamente passou um olhar de aprovação para Maria, reconhecendo a força que ela havia trazido para aquela situação crítica. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que essa decisão poderia ter consequências severas. Isso é válido, mas precisamos ser cautelosos, o advogado disse, já buscando preparar um discurso que mitigasse os danos. Precisamos controlar a narrativa da melhor maneira possível. Temos que nos preparar para o pior. Os repórteres continuavam a clamar por respostas, mas uma nova determinação havia tomado conta da sala. O milionário, agora mais decidido, dirigiu-se a eles. Eu tenho um anúncio a fazer. Precisamos falar sobre o que realmente aconteceu e alistar as soluções que estamos implementando para corrigir nossos erros. Maria observou, seu coração cheio de esperança. A coragem que ele demonstrava, diante daquela tempestade de perguntas e câmeras, começava a brilhar como uma lamparina em meio à escuridão. Ao lado dele, o filho se endireitou, quase vibrando com a intuição de que algo grande estava prestes a acontecer. O milionário respirou fundo, preparado para enfrentar as consequências de suas ações. Ele não estava mais sozinho, e aquela solidariedade entre eles parecia dar força aos seus passos. Mas no fundo, Maria percebeu que essa era apenas a ponta do iceberg. O que aconteceria em seguida? Teriam eles a chance de conquistar o perdão da sociedade? As soluções propostas seriam suficientes para reparar o estrago? Naquele momento, a porta da sala se abriu novamente e uma figura conhecida entrou, trazendo uma energia que imediatamente alterou o clima pesado. Era uma ativista ambiental famosa por sua luta incessante. Ela tinha a capacidade de mobilizar pessoas e mover montanhas. E os olhares se voltaram para ela, como se uma nova esperança estivesse prestes a se revelar. Maria sentiu seu coração acelerar novamente. O que aquele encontro significava para a família do milionário? O destino deles estava prestes a dar uma nova guinada. E a pergunta ecoou na mente de todos. Até que ponto estariam dispostos a ir por uma segunda chance? As palavras da ativista pairavam no ar, como uma definição de destino. Era uma mulher conhecida não apenas pela eloquência, mas pela força de sua presença. Com cabelos desgrenhados, mas um sorriso genuíno, ela emitia uma energia intensa que envolvia todos ao redor. Maria mal conseguia pensar com clareza, mas sabia que aquela entrada marcaria um ponto de virada na história a qual estavam prestes a enfrentar. Precisamos de mudanças reais, não apenas palavras. A ativista exclamou. Cada sílaba dela era como uma flecha, cravando-se na consciência do milionário. Ele parecia um pouco surpreso, mas ao mesmo tempo reconhecia a verdade em suas palavras. Só com transparência e compromisso podemos restaurar a fé das pessoas. Enquanto ela falava, o menino apertou a mão do pai mais forte, como se sentisse atenção. O homem olhou para o filho e, em vez de tremer de medo, sentiu um impulso de luta. Ele estava ali não só para enfrentar a si mesmo, mas para dar um exemplo ao garoto. O futuro estava em jogo. Você está certo. O milionário começou, sua voz agora ressoando com um novo vigor. Essa crise não pode ser tratada apenas como uma mancha na minha imagem, mas como uma oportunidade de fazer as coisas certas. O ambiente se transformou. A sala que antes estava repleta de desconfiança agora pulsava com a possibilidade de redenção. A ativista assentiu, seu olhar intenso fixo no milionário. Então vamos lá. Diga ao mundo o que você está planejando fazer. Fale sobre o impacto que você causou e o que está disposto a fazer para reverter isso. As pessoas precisam de autenticidade. O advogado do milionário estava em pânico. Ele sabia que uma declaração imprudente poderia colocar tudo a perder, mas a nova dinâmica na sala era palpável. A adrenalina esteve presente, todos percebiam que ali naquele momento estava em jogo o destino da família, da empresa e de algum modo, uma pequena parcela do planeta. Estamos preparando um programa de reparação, o milionário continuou, sua voz agora forte. Vou destinar milhões para ajudar as comunidades afetadas,
para recuperar os ecossistemas danificados, e acima de tudo, para garantir que isso nunca mais aconteça. O murmúrio dos repórteres foi como um trovão. A sala estava em suspenso nesse momento. A ativista esboçou um sorriso de aprovação, mas ao mesmo tempo, Maria percebeu uma sombra cruzando seu rosto. Havia algo mais que precisava ser discutido, algo que exigiria muito mais do que promessas. É um bom começo, ela disse, mas sua voz soava grave. Mas promessas sem execução são só palavras. As pessoas querem ver ação. Quero que você se comprometa publicamente a fazer essa mudança e que seja transparente sobre isso. Não só em relação ao seu legado, mas em relação ao que você realmente acredita. O milionário franziu a testa, sua determinação começando a vacilar. Havia um abismo entre a inspiração que sentirá e a realidade crua de sua reputação. O olhar do filho, esperançoso e inocente, falava mais alto que qualquer dúvida. Ele precisava agir. Mas e se tudo falhasse? Enquanto a tensão crescia, um repórter gritou da multidão: e se não forem suficientes? E se o que você fizer não for aceito por aqueles que você machucou? As perguntas ecoavam como um alerta. Agora, mais do que nunca, ele precisava ser firme. A sala estava em silêncio, cada respiração pesada como um fardo. Maria fixou seu olhar no milionário, percebendo que, naquele momento, a verdadeira coragem seria não apenas fazer promessas, mas ser vulnerável o suficiente para limpar sua consciência. Eu prometo revisar cada aspecto de minha empresa, integrar especialistas e comunidades no processo de decisão e buscar soluções reais que vão além do lucro. A voz dele tremia um pouco, mas a determinação estava lá. Eu quero reconstruir o que foi quebrado. Quando as palavras se dispersaram no ar, a esperança renascia na forma de murmúrios entre os repórteres. Mas havia um longo caminho pela frente. Maria sentiu um frio na barriga. O futuro da família ainda estava em jogo, e a jornada apenas começava. Ao mesmo tempo, algo inesperado aconteceu. Uma figura conhecida pela criação de uma plataforma digital para denúncias surgiu na porta, olhando com intensidade. Seu olhar tinha poder, como se trouxesse verdades escondidas que poderiam mudar tudo novamente. O que ela tinha a dizer poderia mudar o rumo da história do milionário e fazer com que sua luta pelo perdão se tornasse ainda mais desafiadora. Maria sabia que aquele encontro colocaria tudo à prova. O que aquele novo personagem traria para o futuro já instável da família? Cada resposta parecia cada vez mais distante. O clima na sala mudou instantaneamente quando a mulher de olhar penetrante cruzou a porta. Todos se voltaram para ela, e um silêncio reverente se instalou. Os repórteres pareciam prontos para disparar suas perguntas, mas por um momento, nem mesmo suas canetas arriscariam quebrar a tensão no ar. Ela era uma faxineira conhecida na comunidade. Não porque apenas limpasse casas, mas por sua luta apaixonada em favor dos direitos dos trabalhadores. Seu trabalho, no entanto, era um mero detalhe perto da força de seu caráter. As histórias sobre a vida dela eram contadas em sussurros, se transformando em lendas urbanas. Maria sabia que ao entrar ali, ela não só trazia uma nova perspectiva, mas também um peso emocional que ninguém poderia ignorar. Desculpe, mas preciso falar. Sua voz forte e clara ecoou na sala. O milionário, apesar de sua posição, não pôde evitar de aparentar cercania com a mulher que de alguma forma, representava todas as vozes não ouvidas. Ela se aproximou dele com coragem e determinação. Você fala sobre mudança, mas as pessoas estão cansadas de promessas vazias. Eu vi o que sua empresa fez, como suas ações afetaram famílias como a minha. O que é 1 milhão para você se não transformar vidas? Sua pergunta cortou como uma faca. Os olhos do milionário se estreitaram, mas ele não desviou o olhar. Maria observava cada expressão em seu rosto, notando como ele lutava entre a defesa instintiva e a consciência emergente. Nós não precisamos mais de manchas na história. Precisamos de soluções que mudem vidas agora, não apenas no longo prazo, ela continuou, cada palavra ganhando volume e importância. A emoção estava visível em sua face. O futuro do seu filho não pode ser construído sobre as cinzas do passado. Você diz que quer se redimir, então faça isso de verdade. O menino ao lado do pai estava mais atento do que nunca, absorvendo a conversa como se fosse uma lição de vida. Ele não sabia, mas suas observações agora se tornariam parte de sua história, um ensinamento para a vida inteira. Maria sentiu uma maré de emoções. Ela olhou para o milionário, para a ativista e em um instante viu seu próprio reflexo na luta deles. Era uma batalha por justiça, por compreender que cada ação tem um resultado que ecoa para sempre. No entanto, a ceia de boas intenções poderia não ser suficiente se não houvesse comprometimento genuíno. Eu não vim aqui para atacá-lo,
mas para pedir que pense além dos números, a faxineira falou sua voz suavizando. Pense no que seus filhos vão aprender com você nesta tempestade. Pense nas vidas que você pode mudar de verdade. As palavras dela tocaram não só o coração do milionário, mas de todos os presentes. A sala estava repleta de tensão, mas também de esperança. $1 milhão era apenas uma fração do que estava em jogo. O milagre que poderia acontecer ali estava mais ligado às ações diárias, à empatia e ao desejo real de reparação. Enquanto isso, a ativista olhou para o lado, um brilho de admiração em seu olhar. Aquela faxineira tão simples e tão poderosa, estava fazendo o que muitos acreditavam ser impossível, unir as vozes em busca de um futuro melhor. Mas antes que alguém pudesse responder, um repórter levantou a mão e fez uma pergunta contundente. E se essas promessas não se concretizarem? O que você diria a essas pessoas que ainda estão sofrendo? A sala ficou em expectativa novamente. As palavras da faxineira reverberavam, a tensão aumentava. Agora, o milionário tinha duas direções: voltar atrás e se proteger ou dar um passo em direção a um futuro real e transformador. O clima de expectativa era palpável, e todos esperavam pelo seu próximo movimento. O destino das famílias, incluindo a sua, estava à beira de uma mudança drástica, mas a pergunta crucial ainda pairava no ar. Ele haveria de decidir entre permanecer no mesmo caminho ou construir um novo que pudesse realmente transformar vidas. O silêncio ensurdecedor que tomou conta da sala pareceu se arrastar, como se o tempo tivesse parado. Os olhos do milionário se desviaram por um momento, perdidos em pensamentos profundos. O peso da pergunta do repórter pairava entre todos, um raio prestes a provocar uma tempestade. Maria não era uma mulher que desistia fácil. Ela se mantinha firme, como uma rocha em meio ao mar agitado. Sabia que cada segundo era crucial. O menino, com sua inocência e curiosidade, olhava para o pai com uma expressão que misturava expectativa e preocupação. Para ele, aquelas palavras eram novas, críticas e ao mesmo tempo cheias de esperança. O futuro dele dependia do que estava prestes a acontecer ali. Veja o que você e sua empresa fazem, mas e quem paga por isso? Maria finalmente quebrou o silêncio. Temos vidas em jogo. Não dá para esperar que promessas se concretizem em um futuro distante quando o sofrimento é agora. O que você vai fazer de verdade para garantir que as crianças como seu filho tenham uma chance? O milionário se endireitou na cadeira, seu rosto exibia uma confusão perceptível. As palavras da mulher reverberavam em sua mente. Ele se lembrava de sua própria infância, dos dias difíceis, das promessas que não cumpriu. A altitude de suas conquistas financeiras parecia pequena diante do abismo emocional que se abria ali na sala. Ele nunca imaginará que uma simples faxineira poderia ser sua maior professora naquele momento. Eu vou pensar em algo, ele murmurou, sua voz era baixa, porém determinada. Enquanto falava, o suor escorria pela sua testa. Ele tinha que agir. Havia uma possibilidade de reparação que talvez pudesse mudar a trajetória da vida de muitas famílias, inclusive a dele. Pensar não é suficiente, Maria respondeu, sua determinação fazendo seu coração disparar. As pessoas precisam de ação, não de esperanças vazias. Os repórteres trocavam olhares, saboreando cada segundo da tensão. O ar estava carregado de expectativa, como se a cidade inteira estivesse sintonizada naquele momento. E assim, a sala se transformou em um campo de batalha, onde as batalhas eram travadas com palavras e promessas. Se você quer se redimir, sugeriu a ativista que havia se calado até aquele momento, que tal criar um projeto que envolva a comunidade? Que tal ouvir essas vozes que você ignorou por tanto tempo? Combine conhecimento com empatia e faça algo relevante. O milionário olhou para o filho. O garoto, com olhos brilhantes, parecia esperançoso de que a mudança pudesse realmente acontecer. Ele sentia que seu pai estava prestes a tomar uma decisão que transcenderia qualquer valor financeiro que pudesse imaginar. Está certo, ele disse, um novo brilho surgindo em sua voz. Vou reunir um grupo, desenvolver um plano de ação real. Precisamos de um diálogo, não de um monólogo. O clima na sala começou a mudar. Esperança e ansiedade colidiam, um mar de possibilidades se formava. Mas antes que alguém pudesse comemorar a virada, um grito veio de fora da sala. Alguém está sendo preso. A frase reverteu a atmosfera. O que estava prestes a ser um momento de transformação se transformou em um sinal de alerta. Olhares se dirigiram para a porta. O que estava acontecendo lá fora? A incerteza voltou a pairar sobre a sala. A reação do milionário diante dessa nova situação poderia ser um divisor de águas. Ele teria coragem para enfrentar a situação ou fugiria para se proteger? A tensão era palpável. O futuro das crianças ainda estava em jogo, e o verdadeiro desafio estava prestes a começar.
Maria sentiu o peso da tensão na sala aumentar, como se todas as emoções retidas ao longo da história dela e daquela família estivessem prestes a explodir. O grito ecoou como uma convocação, chamando sua atenção para o mundo lá fora, onde a realidade estava prestes a cobrar a conta. O milionário, por sua vez, estava tomado pelo dilema que sempre evitara. Ele era um homem de poder, mas neste momento, um pânico genuíno invadia seu olhar. O que você vai fazer? Maria perguntou, a preocupação em sua voz era genuína. O filho, com os olhos como duas janelas abertas para o futuro, também esperava pela resposta do pai. Eu não sei, ele murmurou balançando a cabeça, incapaz de decidir entre se proteger ou se posicionar. A consciência pesada das escolhas que o levaram até ali ameaçava sufocá-lo. É o momento de lutar, murmura Maria, lembrando-se das lutas que enfrentou para sustentar seus filhos. Você tem uma chance de fazer a diferença agora. Não é só sobre você, mas sobre todas as vidas que você pode tocar. Ao ouvir as palavras dela, o milhão de sentimentos que corriam pelo seu corpo começaram a se acalmar. A coragem que ela demonstrava diante do incerteza o inspirou. Ele olhou para o filho, que ainda segurava a mão dele, buscando um conforto que o ajudasse a enfrentar a tempestade. A força do garoto se refletia na coragem de Maria. No fundo, todos aqui, incluindo você, precisam de uma nova história para contar, disse a ativista com um brilho determinado nos olhos. Uma história que começa agora. Então, com um suspiro profundo que parecia vir do fundo do coração, o milionário se endireitou. Tem razão, afirmou sua voz subindo em intensidade. O que está acontecendo fora da minha mansão é consequência de erros passados que não me deixaram enxergar a verdade que estava bem à minha frente. Toy foi um covarde e agora sei que essa é minha hora de agir. Assim que ele pronunciou essas palavras, mais um grito estremeceu a sala. Nós temos direito a respostas. A pressão crescia, mas era exatamente isso que o milionário precisava. Ele se virou para os repórteres que aguardavam, um fio de determinação acendendo em seu peito. Estou aqui para responder por minhas ações e não para me esconder atrás de pagamentos ou promessas vazias. Maria prendeu a respiração, seu coração acelerado. O milionário continuou e suas palavras eram uma ponte de redenção. Eu entendo que o que fiz causou dores e destruição, e estou aqui para me responsabilizar. Juntos encontraremos soluções. As vozes lá fora se acalmaram quando a atenção se voltou para ele. As promessas de ação começaram a fluir, e Maria sentiu uma onda de esperança preencher o espaço. O garoto olhava para o pai, a admiração visível em seu olhar. A sala se transformou em um lugar de luta, determinação e amor. Preciso da ajuda de todos vocês. O milionário proclamou, pegando a mão de seu filho mais forte. Vamos construir juntos um futuro melhor. Precisamos ouvir as vozes que foram ignoradas. Ouvir e agir. Nesse momento, Maria percebeu que o mural que separava a elite da classe trabalhadora estava se desmoronando. Havia um vislumbre de união que a iluminava por dentro. Eu quero ajudar, Maria interveio, sua voz forte e clara. Podemos juntar nossas forças e criar um projeto que garanta que as vidas atingidas não sejam esquecidas. O filho do milionário acenou vigorosamente com a cabeça. Sim, eu quero fazer parte disso também. Ele estava surpreendentemente cativado, seu brilho juvenil iluminando o caminho à frente. O homem ao lado do filho, com a voz agora carregada de emoção, estava disposto a ouvir, se abrir e também a se juntar ao processo de cura que estava prestes a surgir. As câmeras que antes capturavam a tensão e o caos, agora se voltavam para esse momento crucial de humanização e esperança. Um diálogo genuíno estava prestes a se abrir, e a história de um pai, um filho e uma faxineira encontrava espaço para florescer. Era realmente uma nova chance. A luta partilhada precisava ser vivida por cada um, pois, acima de tudo, as histórias de dor, luta e esperança se entrelaçavam. Quando a poeira da batalha assentar, as vozes silenciadas poderiam finalmente ser ouvidas. Uma nova trajetória começava a se formar sob o sol nascente da mudança. E agora, mais do que nunca, é hora de agir. Se você se sentiu tocado ou inspirado por essa transformação, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, porque sua interação faz toda a diferença. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, queremos ouvir você. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio, não espere nem mais um segundo.